Ah, as favelas. O que dizer de lugares como esses? As ruas são limpas, vizinhos são bem educados, não tem fios no poste, já que são subterrâneos para deixar o lugar mais bonito. Parece um lugar bonito, quase uma Europa. Mas só que não. Essa visão até parece o que um certo molusco vê tudo isso como um paraíso. Nem precisa morar em uma favela para perceber que quase tudo de ruim sai de lá. Quase tudo porque tem uma pequena parcela de pessoas que são de bem e preferem sair desse buraco e viver em um lugar muito melhor. Mas tem outra parcela de pessoas que nem querem mais sair, já estão acostumadas com os doces voando em todas as direções de vez em quando e acertando um inocente na rua. Sem contar a pobreza e a criminalidade que tem nesses lugares. E, além de tudo isso, tem seus MCs que só fazem músicas que não prestam, e se você escuta essas músicas, com certeza você tem um QI negativo. Mas talvez o que você não saiba é a história de como se formou as favelas. Criadas no final do século XIX aqui no Brasil, inicialmente no Rio de Janeiro, após a abolição da escravatura em 1888, os escravizados não receberam terras nem empregos dignos do governo. Eles passaram a morar em habitações coletivas baratas no centro do Rio, conhecidas como cortiços. Após a Guerra de Canudos em 1897, e se você não sabe, procure porque não vou dizer aqui nesse vídeo, a primeira grande ocupação se formou no Morro da Providência, quando soldados que retornaram da Guerra de Canudos ocuparam o local. O governo havia prometido a eles moradias e que essa parte o governo não cumpriu. O governo desde sempre lascando o povo, né, véi? Por acampar num morro baiano coberto por um arbusto chamado favela ou faveleira, os soldados trouxeram esse apelido para a comunidade carioca. Mas se você acha que acabou por aqui, ainda tem outra figura que foi o responsável por termos pessoas como essas hoje em dia. No início do século XX, o prefeito Pereira Passos liderou uma reforma no Rio de Janeiro inspirada em Paris. Ele demoliu cortiços e expulsou os moradores do centro da cidade, e sem para onde ir, essas pessoas foram obrigadas a subir os morros e construir habitações precárias. E esse modelo de exclusão não ficou só no Rio, como também se espalhou pelo Brasil, igual os ratos de Pernambuco. Se você acha que são poucas pessoas que moram em lugares como esses, saiba que no Brasil existe mais de 16 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades. E isso representa cerca de 8% da população total do país. E as maiores favelas que tem aqui no país são essas. Primeiro, Rocinha, Rio de Janeiro, com 72 mil moradores. Em segundo, temos Sol Nascente de Brasília, com 70.908 moradores. Em terceiro, temos Paraisópolis, São Paulo, com 58.527 moradores. E em quarto lugar, temos a Cidade de Deus, em Manaus, com 55.821 moradores. Que de Deus, esse lugar não tem nada. Em quinto lugar e último, temos Heliópolis, São Paulo, com 55.579 moradores. Mas se você acha que as favelas só existem aqui no Brasil, saiba que elas também existem no mundo todo. Dá uma pesquisada que você vai ver. Mas sabe qual é o maior problema de muitos desses lugares? Não é só a pobreza, é quando o Estado abandona o território e abre espaço para outros poderes assumir. Em diversas comunidades, quem dita as regras não é a Constituição, mas são as facções criminosas. Elas controlam áreas, expulsam moradores, cobram taxas ilegais e recrutam adolescentes e transformam bairros inteiros em zonas onde a lei oficial vale muito menos do que um papel higiênico. Enquanto isso, quem só quer trabalhar e cuidar da família acaba vivendo entre o fogo cruzado. De um lado, um bandido armado e do outro, a polícia lutando contra a criminalidade. E convenhamos, né? Tem que ficar do lado da polícia, porque ninguém mais aguenta bandido nesse país, além do 9 dedos. Agora, olhando para a infraestrutura, as casas onde vivem essas pessoas, em pleno século XXI, milhões de brasileiros ainda convivem com esgoto a céu aberto, ruas sem pavimentação, lixo acumulado e falta de saneamento básico. E como vocês já sabem, os becos são apertados, os rios são poluídos, o esgoto é céu aberto, e por onde você passa você vê as casas todas juntas, uma próxima da outra, e tem lugares que mal pega a luz do sol. E isso não é porque eu tô falando não, vocês com certeza já devem saber como é a vida dessas pessoas que moram em favelas. Eu contei alguns dos principais problemas que existem nesses lugares, e isso não é tudo, porque é só a ponta do iceberg.
Agora, sinceramente, fugindo do roteiro, eu quero pedir a você que mora em uma favela que, por favor, cara, se você tiver a oportunidade de sair de um lugar desse e levar sua família junto, saia o mais rápido que puder. Procure viver o melhor para você e sua família e sair de um buraco como esse, que é uma favela, onde o esgoto e os ratos é que andam juntos e também os bandidos armados em becos e vielas, junto com o tráfico de drogas e mais outros mil problemas que existem nesse lugar. E se você é pai e tem seu filho, com certeza você se preocupa como vai ser o futuro do seu filho. E você sabe muito bem que lá no fundo, se você criar seu filho em um lugar como esse, a chance de, infelizmente, ele se tornar um criminoso é muito alta por conta da influência do lugar. Agora, quando uma pessoa que se parece com uma formiga disser pra você que a favela venceu, ou quando um MC aparecer com uma Lamborghini ou uma BMW na favela e dizer que a favela venceu, saiba que na verdade quem venceu foi ele e não quem está vivendo em um lugar como esses.